Estudo expositivo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3. E hoje o texto que nós vamos meditar é a partir do versículo 20. Peguei um resfriado, uma gripe essa semana, irmão. Essa gripe masculina, ela é brava, né? É caso assim de vida ou morte. Então, quando o homem pega uma gripe, precisa muito das orações dos irmãos, né? Que derruba mesmo, né? Já tomei um monte de comprimido de ontem para hoje para dar um gás, mas ainda está meio falhado. Pode ser que a voz, né, a garganta deu uma atrapalhada, mas nós vamos tentar aqui na medida do possível. Falei de gripe, começou a turma tossindo aí, a coisa tá brava. Sabe que foi o que eu passei? Apesar que tem esse negócio psicológico, né? Quando um tosse, o outro começa a tossir também, né? É uma comunicação gripal, né, nesse sentido. Mas segura, irmão, segura firme aí que vai dar certo. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20, aí nós vamos ler até o final do capítulo, que vai terminar no versículo 35, é o texto de hoje, que diz assim: Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir e é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Versículo 31. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olha, sua mãe e os seus irmãos, as suas irmãs, estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e a minha irmã e a minha mãe. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedir a bênção de Deus sobre esse texto, sobre essa explanação. Senhor, oramos para que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite, agora por meio da exposição do texto do Evangelho de Marcos. Eu oro para que o meu resfriado, a minha comunicação, o meu jeito, o meu temperamento, nada que está em mim, ó Deus, possa ser pedra de tropeço ou obstáculo para a Tua palavra. Pelo contrário, que apesar de mim, o Senhor venha falar nessa noite de forma poderosa, falando aos nossos corações, a começar do meu, que possamos sair daqui com uma certeza de que ouvimos a voz do Senhor, uma direção para as nossas vidas, e vamos viver a partir da Tua palavra, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente vai estudando o texto assim de Marcos, e aí até um exercício que é legal você fazer também na sua casa, você lê a Bíblia toda, os textos todos assim, em sequência, sem parar, porque você começa a perceber alguns detalhes que a leitura picada não fornece. Por exemplo, o sentimento que está impresso no texto. Por quê? Como que a gente descobre o sentimento? Baseado nas reações, nas palavras, no comportamento. Então, quando a gente lê só versículo isolado, ou pedaços de texto isolado, a gente perde um pouco da intenção, da motivação e do sentimento que tanto o escritor, quanto quem viveu o fato estava ali.
E aqui, provavelmente, Pedro, como testemunha ocular das ocasiões, ele conta para Marcos, com uma riqueza de detalhes, né? Como é que Jesus estava ali, como é que as pessoas reagiram, como as pessoas falaram, e tudo isso vai trazendo para nós, então, esse enredo, né? Vai trazendo sentimento, vai trazendo vida para o texto. O texto deixa de ser apenas uma leitura burocrática e passa a ser um texto vivo, né? Como algo que a gente estivesse vivendo, assistindo, experimentando. Então é um exercício muito interessante. E quando eu estou preparando o sermão, as divisões dos textos eu já fiz desde o ano passado, mas cada semana eu dou uma mergulhada no texto, e ali eu fico visitando o texto diariamente, né, entendendo o texto, o sentimento. E aqui nesse, irmãos, dá para perceber que de tantas situações que Jesus passou ao longo da sua jornada nos evangelhos, aqui eu tenho quase certeza, irmãos, que foi um dos piores momentos que Jesus teve, assim, no que diz respeito ao sentimento. Porque aqui são pessoas da Bíblia, são pessoas, né, acadêmicas, pessoas da lei, pessoas que conhecem as escrituras, pessoas que trabalhavam com as escrituras, né, como os escribas aqui, que vai questionar o seu trabalho, o seu serviço, e também a sua família, seus irmãos ali, também chega ao ponto de dizer que ele está fora de si. Então, se tem algo que eu percebi aqui no texto, que Jesus ficou incomodado, foi com isso, porque eram pessoas que eram para entender melhor as coisas, e não estavam entendendo, principalmente os da sua casa. Então é a primeira vez assim que a gente percebe no texto, Jesus falando de uma punição eterna, de um pecado imperdoável. Ele diz que aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse está aqui colocado numa situação de pecado eterno, o que está no versículo 29. Então, para Jesus fazer uso dessas palavras, provavelmente foi uma afronta muito grande ao seu coração. Então a gente vai percebendo esse tipo de sentimento. E esse texto aqui, irmãos, é um texto complexo e difícil da gente fazer algumas estruturações e aplicações, porque está narrando ali um acontecimento, está falando de uma relação entre Jesus, as pessoas que estavam próximas dele, a sua família, os escribas, os doutores da lei e as pessoas carentes da sua época, que chegavam a seus pés para poder ali receber uma palavra. A gente precisa auxiliar o texto com outros textos, que está em Mateus, em Lucas, que vai falar que Jesus está ali, que ele expulsou um demônio, foi a expulsão desse demônio que gerou essa fala dos escribas acerca de Jesus. Então precisa todo um contexto para a gente entender melhor a aplicação disso para nós hoje. Mas uma forma bem prática, irmãos, hoje, direta, como esse texto, irmãos, pode nos ensinar nessa noite, a igreja de hoje, que nós não temos aqui nenhum escriba, nós não temos a pessoa física de Jesus aqui no nosso meio, nós temos a pessoa espiritual de Jesus atuando, né, no Espírito Santo, no meio da igreja, e eu penso que a igreja hoje representa Jesus. A igreja, a verdadeira igreja é a representação de Cristo. Mas os doutores da lei, os religiosos e os familiares, essas pessoas existem. E que de forma a gente pode extrair, irmãos, aprendizado desse texto? Ao meditar nesse texto, irmãos, eu pensei aqui em 3 cuidados que a gente precisa tomar na nossa caminhada cristã. Eu acredito que é um texto que sinaliza para nós alguns cuidados que a gente precisa ter ao olhar para a vida, ao olhar para a igreja de Cristo, ao olhar para a manifestação de Cristo no nosso meio. E o primeiro cuidado, irmãos, que a gente precisa ter ao observar esse texto, é o cuidado para a gente não inviabilizar a obra de Deus, ou tentar inviabilizar a obra de Deus. É o primeiro cuidado que a gente precisa tomar quando a gente está lidando com as coisas de Deus. O versículo 20 e 21 vai dizer que Jesus voltou para casa. Lembra do texto passado? Ele reúne os 12 para ficar com ele provavelmente estava num lugar de oração, num monte de oração, e aí agora ele volta provavelmente para Cafarnaum, ali na sua base, e quando ele chega, as multidões vão atrás dele. E como ele estava em obras ali, pregando, expulsando demônios, curando pessoas, atendendo pessoas, não é diferente. Ele chega na sua casa, está no versículo 20, ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. Ou seja, provavelmente ele estava fora já há algum tempo, sem comer, com fome, cansado. Mas quando essas pessoas chegam, Jesus atende essas pessoas. Mas olha o que diz o versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. A grande questão aqui, irmãos, não é a preocupação dos parentes de Jesus, porque Jesus não estava comendo. A grande questão
é como eles olharam para Jesus e interpretaram. Eles disseram que Jesus estava fora de si porque estava cuidando de pessoas. Jesus estava fora de si porque ele priorizou vidas. Jesus é considerado alguém que perdeu a sanidade mental porque ele resolveu abrir mão de si mesmo, de se alimentar para que outros pudessem ser assistidos. Então, inviabilizar a obra de Deus, irmãos, é quando a gente começa a achar estranho algumas coisas, porque não tem a ver com aquilo que a gente gosta, ou aquilo que a gente aprendeu, ou aquilo que é familiar para nós, ou com aquilo que é prioridade para nós. Aí a igreja está se movimentando de outra forma, a gente começa a pensar, está tudo errado, está fora de si. E muitas vezes, irmãos, com a melhor das intenções, a gente corre um grande risco de atrapalhar a obra de Deus. Se você percebeu ao longo das mensagens e do texto, as pessoas que estão inviabilizando a obra de Deus não são os pecadores, os publicanos, as prostitutas, as pessoas do beco. São as pessoas religiosas. As pessoas que tinham que olhar para Jesus e falar assim, o Messias chegou, vamos contribuir com essa obra. Não são as pessoas do lado de fora que estavam atrapalhando, como a gente vê hoje, né? O pessoal do lado de fora, as pessoas que não creem em Cristo que atrapalham a obra de Deus. Existe isso. Mas nesse caso aqui, irmãos, eram os de dentro, até mesmo de dentro de casa. Os irmãos de Jesus, a família de Jesus, os parentes de Jesus, queriam interditar Jesus. Qual que era a intenção? Comer. Se alimentar é bom. Ele está dias, provavelmente um tempo, sem comer. A intenção, talvez, dos familiares era até boa, mas a interpretação que eles têm do que Jesus está fazendo é equivocada, porque Jesus estava dando atenção para as pessoas, Jesus estava sendo igreja no mundo, mas isso se tornou o quê? Motivo de escândalo para os familiares. E como isso se aplica a nós, irmãos? Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes, Pedro, no nosso excesso de zelo, a gente acaba atrapalhando até a obra de Deus. Por que no excesso de zelo, irmãos? Por aquilo que é padronizado para nós, aquilo que no nosso modo de ver é o correto, e às vezes Deus ele não está preso em protocolos, Deus não respeita as nossas estruturas. E assim, eu fico assim, abismado, como eu vejo as pessoas hoje tentando colocar Deus dentro de uma caixinha, e repartir Deus para cá, para lá, e dizer como que Deus age, como Deus pensa, e é desse jeito, e colocar a sua própria vontade em cima da vontade de Deus. Eu fico abismado quando eu vejo isso, em que autoridade a pessoa tem para limitar a ação de Deus. Obviamente, irmão, se você é maduro, você está entendendo que eu não estou falando de bagunça no culto aqui. Eu não estou falando de trapalhada pentecostal sem pé nem cabeça. Mas eu estou falando das pessoas limitarem a ação de Deus, baseado no seu próprio entendimento. Pastor, porque eu cresci assim, desse jeito. Então a igreja que eu cresci lá na década de 60 funcionava assim. Então quando vem alguém fazendo alguma coisa que foge daquilo que eu aprendi, ele está fora de si. É escandaloso. É um escárnio. E às vezes, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Quando eu falo tomar cuidado, é buscar de Deus discernimento, para que na nossa motivação correta, Rony, no nosso zelo extremo, na nossa preocupação válida, a gente não seja alguém que está se tornando pedra de tropeço no avanço do reino de Deus. Porque as motivações aqui dos parentescos, Mateus, eram genuínas. Vamos intervir, vamos parar esse negócio. Aonde que vai esse negócio? Primeiro ele começou ali, falando aqui, daqui a pouco ia ali, chamou discípulo, a multidão indo atrás dele, agora não come mais. Então, irmãos, às vezes Deus quer fazer algumas coisas por meio da igreja, mas às vezes é nós que é o cinto de segurança de Deus. Não vai não. A gente que é o freio de mão puxado. E assim, irmãos, lógico que ninguém vai ser como Jesus aqui. A interpretação aqui não é a gente colocar, o pastor está sem comer na obra de Deus, então não é isso, porque eu não tenho condição de ser como Jesus. Não é você, pessoa física. Mas aqui a manifestação de Jesus representa a manifestação da igreja no mundo. Qual que é a crítica aqui? Qual que é o cuidado? É uma igreja, irmãos, que corre o risco de viver em si mesmo, de se autoalimentar o tempo todo, e não mais se preocupar com o outro, apenas se preocupar com si mesmo. O cuidado que nós precisamos ter
para não inviabilizar a obra de Deus, é se tornar um puxadinho nosso. É fazer da igreja uma extensão da nossa casa, e a gente parar de libertar os cativos, de orar pelos enfermos, de alimentar quem tem fome, para se autoalimentar. Porque a preocupação dos parentes de Jesus é traz ele de volta para casa para comer. Pare a obra de Deus para que Jesus possa se alimentar. Pare a igreja para que a gente se autoalimente. São aquelas pessoas que elas entendem no seu coração, talvez com boa motivação, mas elas entendem que a igreja é só lugar de consolo. A igreja é só o lugar do consolo. Então, a igreja ela tem esse papel hospitalar? Tem. Mas ela precisa ser um hospital de guerra. Que o soldado está sendo tratado, na hora que ele se recupera, ele volta. Mas para algumas pessoas não. A igreja é o lugar da bênção. A igreja é o lugar só do acolhimento. E qual que é o lema da nossa igreja? Uma igreja bíblica, acolhedora e missionária. Mas para algumas pessoas a igreja é só a igreja acolhedora, 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 acolhedora e acolhedora. A gente vai ficar até mimado de tanto acolher nós mesmos, irmão. De tanto fazer cafuné um no outro, uma hora vai cansar. Uma hora nós vamos se trombar e chega. Sabe aquelas pessoas que não gostam muito de abraço? Tem gente que não gosta muito de abraço. Abraça ali por educação, tá, mas toda hora o irmão vai... A gente corre um risco, irmãos, de inviabilizar a ação missionária de Deus na igreja por esse excesso de zelo. Não, pastor, não vamos para a missão não, porque se a gente colocar a moçada na rua, vai que aparece. Se a gente pôr no ônibus os adolescentes para ir lá para Marília, para lá não sei aonde, se a gente fica naquele negócio, irmão, e a obra de Deus não avança. Excesso de zelo. Mas aqui eles falam que Jesus está fora de si. Ele está dizendo assim, nós estamos com a sanidade boa, ele não. O rei dos reis não. A igreja não. É o que eu penso. Eu estou com uma boa sanidade. Então, irmãos, esse texto nos incentiva a pensar sobre isso. Porque às vezes a gente está cheio de boa intenção. Mas boa intenção que paralisa a obra de Deus. Às vezes tem pessoas do seu lado que pode ser uma bênção, mas você inviabiliza a ação de Deus na vida dela. Graças a Deus disso aí eu estou livre, irmão. Vou chegar lá no céu, lá, Deus vai falar assim, ó, tem um negocinho aí, tal, aí, que eu vi lá. Vai ter vários negocinhos, mas desse aí não. Você tem uma coisa, irmãos, que eu tenho consciência tranquila, que a minha vida, o meu ministério é para facilitar o avanço missionário de outra pessoa. Se tem uma coisa que eu acabei de conversar ali com as irmãs, o culto começar, uma irmã que se colocou à disposição para servir na obra aqui. Para ser uma... Acabamos de fechar ali, não foi, Patrícia? Um encontro ali, com um abraço, e agora a irmã vai servir. Pô, vai servir, vamos caminhar. Está pronta para servir. Mas às vezes, irmãos, a gente tem um freio de mão puxado. Às vezes Deus quer fazer algumas coisas na nossa vida. Deus quer fazer algumas coisas na sua parentela. Deus quer fazer algumas coisas no seu trabalho. Mas você está preocupado em comida. Eu vou me alimentar. É aqueles crentes, irmãos, que estão espalhados por aí, que ninguém sabe que é de Jesus, porque ele só está preocupado com o seu alimento, com a sua janta de domingo no culto. De segunda a sábado, ele é um aleatório na vida, não oferece alimento para ninguém, não se torna uma bênção para ninguém, porque ele está pensando em si mesmo. E quando ele está farto, quando ele está abundante, aí sobra um pouquinho e fala assim, agora eu vou dar um pouquinho. Mas isso não é reino de Deus, irmãos. Jesus aqui com seus discípulos estavam com fome, com falta, mas a falta e a fome não foi um impeditivo para que eles pudessem cuidar de pessoas. Então às vezes eu vejo, irmãos, até uma crítica isso aí, uma igreja que pensa só em se autoalimentar, mas não tem a capacidade de alimentar ninguém, não consegue pensar num programa para as pessoas de fora. E às vezes quando a gente tem as reuniões de liderança, eu estou conversando com o pessoal, eu oriento o pessoal, vamos ter um linguajar, uma comunicação que o de fora entende o que a gente está dizendo. Porque às vezes a gente está tão dentro, que a gente conversa, sabe igual quando a gente está conversando com alguém de casa? Minha mãe é assim,
Minha mãe às vezes está lá, se você ir na casa da minha mãe um dia lá, ela vai estar conversando comigo, ela vai falar assim para você, sabe a fulana de tal? Que você nunca viu na vida. Aí você fala assim, não, como você não sabe? E às vezes ela fala isso para a Jaque, ô Jaque, a fulana de tal lá, aí a Jaque, eu não sei, não, como assim você não sabe? Se eu sei lá, ela vai fazer isso. Porque o papo dela é um papo interno, como se todo mundo conhecesse os seus costumes, os seus parentes. E às vezes, irmão, a gente está fazendo igual a minha mãe na igreja. A gente tem uma motivação, um papo, uma linguagem que só comunica com quem está aqui dentro. A pessoa entra aqui e não sabe nem o que está acontecendo. Então, irmãos, inviabilizar a obra de Deus, eu estou dizendo de pessoas corretas, de boa motivação, mas que talvez falta um pouco de sensibilidade para entender que Deus não está preso dentro da caixa. Que Deus não segue protocolo presbiteriano, pentecostal, tradicional. Deus não é evangélico, gente. Ah, não, Deus é protestante, Deus é reformado. Ô, irmão, da onde você tirou isso aí? Deus não é religioso. Deus é criador dos céus e da terra. Deus é Deus do universo, irmão. Como é que a gente coloca Deus dentro de um quadrado, dentro de uma doutrina, e vai catequizando Deus e vai dizer, daqui você não passa, Jesus, porque senão você vai escandalizar a mim. Como é que a gente vai castrando a ação de Deus do evangelho assim? Porque não tem a ver com os meus parâmetros. E aí, irmão, sabe o que acontece quando a gente se torna alguém aberto para isso aí? Pensa, nós estamos num bairro aqui popular, irmãos. Um bairro que o irmão está fazendo liturgia, o motoqueiro está passando, estourando a moto ali. Não é assim? Daqui a pouco aí vai ter fogos estourando aí. Gol do Novo Horizontino. Os corintianos vai estar festejando. Eu vou ter que dar uma respirada assim, porque nós não vamos conseguir ouvir a mensagem. Um bairro popular. As pessoas que frequentam aqui, as crianças que frequentam essa escola, os pais, pessoas populares. Aí eu pergunto, o que estamos fazendo em relação a essas pessoas? Em conversa com o pastor Alexandre, a gente montando algumas programações, a gente falou da festa do lar. E ele trouxe um relatório ano passado. Da festa do lar, ele contou no dedo quantas pessoas da igreja tinha ali, irmão. Como é que nós vamos alcançar o bairro se uma festa da escola, que os pais estavam aí, tinha 1, 2, 3, meia dúzia de pessoas, a gente não consegue se envolver. Mas se falar que a nossa festa, que é uma boa festa, por sinal, a nossa festa lá, Dani, da roça, irmão, dá briga de galo para fazer a inscrição, quando fica de fora, irmão brigando porque não fez a inscrição, para abrir uma vaga. Mas com uma festa popular, muitas vezes nós estamos fechados. Na Páscoa, no sábado de Páscoa, nós vamos sair por essas ruas acamoçadas, de branco, e nós vamos falar que Jesus Cristo ressuscitou nessas ruas aí. Nós vamos andar por essas ruas e dizer assim, olha, Jesus Cristo ressuscitou e tem um povo ali na General Câmara que está buscando esse Jesus ressurreto. Se você quiser fazer parte disso, venha com a gente. Porque as pessoas precisam saber. Ainda que eu esteja com fome, e a fome que eu estou dizendo aqui, irmãos, é simbólico. Não é fome de comida, não é fome de pão, mas é fome da vida. O que eu estou querendo dizer? Talvez a minha vida não está resolvida. Talvez eu estou na luta, eu estou no caos, cheio de problemas. Mas isso não é impeditivo para a obra de Deus avançar. Mas às vezes nós vamos colocando esses obstáculos. Levante a mão aqui nesse salão. Quem está com a sua vida resolvida? Quem está com a vida resolvida? Mas às vezes a gente vai inviabilizando a obra de Deus, porque Jesus precisa comer, porque ele está fora de si, porque está fora dos padrões doutrinários, pragmáticos, constitucionais da igreja cristã. E as vidas vão padecendo, irmãos. O que Jesus mais enfrentou nos embates dos evangelhos é essas coisas, irmão. Os religiosos, André, que estavam fechados e não queriam essa abertura no reino de Deus. É a turma que escandaliza quando ele senta com Mateus, com os amigos de Mateus que são publicanos. Hoje de manhã eu falei aqui da ressurreição. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto? Foi o escriba? Foi Nicodemos? Foi Hernandes Dias Lopes? Nada contra o Hernandes, é uma bênção por sinal. Quem foi a primeira pessoa que falou a primeira vez da ressurreição de Cristo para alguém? Maria Madalena. Uma mulher que num costume antigo não era tão valorizada, a voz dela, a palavra dela não tinha tanto valor, os discípulos nem creram nela, no que ela disse.
E Marcos faz questão de registrar que ela tinha não sei quantos demônios. Esse é o Jesus, irmão, do Evangelho. E deixa eu frustrar você um pouquinho. Você que é da antiga. Jesus não é presbiteriano, irmão. Por lamento nosso. Jesus não discute arminianismo e predestinação, eleição. Jesus não discute, irmão, 5 pontos do calvinismo. Talvez você nem sabe o que essas coisas eu estou falando aqui, sabe por quê? Porque nós somos uma igreja popular. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado em salvar e buscar o perdido. Mas enquanto a gente ficar nesses temas, irmãos, enquanto a gente buscar o pão para nós mesmos, enquanto a gente não estender a mão, não pôr uma cadeira para alguém, não sair das nossas quatro paredes religiosas, o reino de Deus não avança, irmãos. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar esse bairro aqui por meio dessa igreja, irmão. Eu não creio que igrejas são plantadas por acaso. Eu não creio, irmãos, que essa igreja está há 38 anos aqui, vai fazer 39 em junho, por acaso esse bairro. Eu não creio que tem uma escola, que tem uma administração, que vai ter uma assembleia, que vai decidir os rumos dessa escola, que a igreja dirige à toa. Eu não creio, irmãos, que essa igreja teve aqui orfanato, pessoas cuidando de pessoas, hoje cuidando de alunos, hoje trabalhando no sistema educacional à toa. Eu não creio, irmãos, que a gente está com essa porta aberta aqui, passa a gente, entra cá, com o nome escrito Jesus de frente para essa porta à toa. E aí a palavra é o cuidado. Cuidado, irmãos, para que a gente não tente inviabilizar o avanço das coisas de Deus. E aqui eu não estou fazendo apologia à desordem, a fazer coisa de qualquer jeito, a não ter critério, a não ter análise. Eu estou dizendo, tome cuidado. É só para a gente não lutar contra Deus. É o que o Gamaliel falou quando prenderam os discípulos lá. Prendeu os discípulos, e agora o que vai fazer? Chamaram o Gamaliel lá, e o Gamaliel falou assim, é o seguinte, se não for nada de verdade, essas coisas, logo acaba. Quantos já surgiram aí e falaram do negócio de Jesus, Messias e tal, e agora, se for de Deus, irmão, você imagine se entrar numa empreitada contra Deus. Você imagine se ouvir o que Saulo ouviu no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegue? Irmão, ficar cego para Saulo não foi o problema foi ouvir do Rei dos Reis que ele estava perseguindo a Jesus. Por que você me persegue? E Paulo ou Saulo tinha um excesso de zelo, ao ponto de perseguir pessoas, de tão zeloso que ele era. Mas quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele fala, por que você está me perseguindo, irmão? Mas como assim te perseguindo? Você está perseguindo a minha igreja. Você está inviabilizando a obra de Deus. Então, irmãos, que a gente tome cuidado se a gente não tem colocado as nossas motivações, a nossa necessidade acima da necessidade do reino de Deus. Segundo lugar, segundo cuidado que a gente precisa ter, irmãos, depois do versículo 21 em diante, da família de Jesus falar que ele estava fora de si por uma falta de compreensão, entendimento, sensibilidade, a Bíblia vai mencionar que os escribas que tinham vindo de Jerusalém estavam dizendo que Jesus estava possuído de Beelzebu, né, que tem a ideia do demônio mesmo, de Baal com Zebu, uma mistura e vira esse nome. Muitas feitiçarias aconteciam ali naquele período, provavelmente na Babilônia, as pessoas presenciaram muito disso, no Antigo Testamento tinha muitas dessas coisas. E eles dizendo que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu, ou seja, Satanás expulsando Satanás. Jesus conta uma parábola, falando da casa dividida, e aí ele vai finalizando essa fala com esses escribas, dizendo para eles tomar cuidado, que Jesus ele perdoa um monte de pecado aí, perdoa o bebedor de pinga, perdoa o adúltero, perdoa qualquer tipo de situação, mas você atribuir ao Espírito Santo uma obra de Satanás, aí é complicado. E ele vai dizer que é pecado eterno. O que podemos aprender? A gente tomar cuidado, irmãos, para a gente não confundir Deus com o diabo e o diabo com Deus. Deixa eu falar um negócio para você, nem sempre o diabo aparece com cara de diabo. E nem sempre Deus aparece com cara de Deus. Cara de Deus, o que eu quero dizer com cara de Deus? É cara religiosa.
E cara de diabo, às vezes é de um jeito que você não está acostumado, é alguém de uma vestimenta, de um comportamento, de uma situação. E por os nossos olhos estar tão fechado dentro do quadrado, a gente acabou criando um critério de quem é Deus e quem não é Deus. Então às vezes a gente acaba julgando situações, demonizando situações, sendo que Deus está presente ali. E às vezes a gente corre risco de santificar situações que é o próprio Satanás que está agindo por conta da nossa religiosidade. Falta de sensibilidade, falta de discernimento espiritual, falta de entender o que é fruto do Espírito. Jesus vai dizer, quem está comigo, está comigo, ainda que eu não conheço, ainda que está distante de mim. Mas a gente tem essa coisa bairrista, de achar que o bom é só aquilo que concorda comigo, e aquilo que não concorda comigo eu demonizo. Mas às vezes os demônios estão dentro das igrejas, bem vestidos, com o microfone na mão. O próprio Pedro, que tem uma revelação que Jesus é o Cristo, mas posteriormente ele vai chamar Jesus para o canto e fala assim, não, o senhor não vai para a cruz não. Jesus repreende Satanás na vida dele, ele não estribuchou para o chão, mas ele teve uma atitude, um pensamento anticristão. Quantas pessoas dentro das igrejas, Camila, têm um pensamento anticristão, e a gente está chamando de Deus o que não é de Deus? E quantas pessoas talvez está fora do nosso quadrado, do nosso padrão religioso, talvez está na igrejinha do irmão fulano de tal, e a gente está dizendo, tadinho, coitado, lá, ou está até fora mesmo do espaço religioso, e a gente tem demonizado, pastor, não frequenta a casa do meu tio, porque ele abre uma escola lá, e bebe, porque ele joga um baralho, porque ele escuta o sertanejo, é o Satanás, é o demônio, o Deus mesmo está lá no culto. Irmão, cuidado, hein, o céu vai ser uma surpresa, hein, o céu vai ser uma surpresa, o inferno não. Sabe por que o inferno não? Porque quem vai consciente. Ninguém vai chegar no inferno, rapaz, prontaram para mim lá e vim parar aqui. Sabe aqueles prisioneiros que falam assim, o que você fez? Eu não fiz nada, eu sou inocente. Não, no inferno não tem inocente. No inferno o pecado é julgado e nós somos responsáveis, a humanidade, aqueles que irão para o inferno. Mas no céu vai ter gente que malemar sabia das coisas, conhecia um versículo, alguém pregou, ou o coração dilatou para uma manifestação do evangelho, e ainda que não fosse dentro de um púlpito, de uma igreja, chegou lá no céu, e o que eu estou fazendo aqui? Aí o porteiro de Deus, salvo pela graça, seja bem-vindo, irmão. Às vezes eu vejo no Instagram aquele turma que fica perguntando as coisas para os outros na rua, você crê em Deus? Você quer? Aí vai lá, responde. Aí perguntaram para um, foi falando, você crê em Deus? Ele crê e tal. Você crê em Jesus Cristo? Crê em Jesus Cristo. E como você vive a sua vida? Não, eu tento viver uma vida, de amar a Deus e tal, de fazer o meu melhor, mas eu sou falho, eu sou pecador. Aí o cara pergunta, se você morrer hoje, você acha que você vai para onde? Ele fala, vou para o inferno. Vou para o inferno. E às vezes, irmãos, eu suspeito que pessoas assim é que vão parar no céu. É o ladrão da cruz que fala, Senhor, lembra de mim. Jesus fala assim, rapaz, depois das 6, era 3 horas da tarde, mais 6, aguenta 3 horinhas, depois das 6, antes das 6, melhor dizendo, você vai estar comigo no paraíso. Irmão, olha você que é tradicional. A primeira pessoa que vê Jesus ressurreto é uma mulher que tinha 7 demônios. E quem inaugura o paraíso com Jesus, quem que é? Ladrão, bandido, não tomou ceia, não deu dízimo, não fez discipulado, não frequentou catecume, não foi para a igreja, não era nem pentecostal, nem tradicional, era bandido, arrependido na cruz. Então, irmãos, cuidado, para a gente não chamar demônio de Deus e Deus de demônio. Busque discernimento. Prenda com Gamaliel, se for de Deus, não mexe. E aqui, irmão, não é aquelas palavras de pastor pentecostal que fica assim, não levanta contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor é Cristo. Mas cuidado, para que você não chame de diabo aquilo que Deus está fazendo. E cuidado para você não chamar de Deus aquilo que tem cara de diabo. Porque diabo ele não vem com cara de diabo, aquele diabo do Halloween, sexta-feira 13, aquele chifrinho, aquele tridente, vermelhinho, que a turma fica fantasiada nos bailes, não é isso aí não, irmão. Se eu pudesse descrever o diabo aqui, na minha cabeça, fantasiosa, eu ia dizer que ele é o Al Pacino, o advogado do diabo. Não sei quem assistiu esse filme.
o homem bem vestido, que comunica bem, que transita em vários lugares. Talvez, né, na minha cabeça, né? Mas o diabo também se disfarça de mulher, se disfarça de evangélico, de católico, de ateu, de presbítero, de pastor, de diácono, de ministro de louvor, de baterista de louvor. E às vezes a gente está chamando de Deus o que não é de Deus. Então, o cuidado é, vamos buscar, irmãos, discernimento. Para aquilo que a gente não conhece, a gente não castrar. Cuidado, busque o equilíbrio, busque o direcionamento de Deus, busque a sabedoria de Deus. Eu, graças a Deus, irmãos, eu transito todos os cantos por aí, evangélico, católico, pastor, você é ecumênico, não sei, se você quiser me chamar, mas eu não tenho esse tipo de preconceito com as pessoas. Onde me chama eu prego em todo lugar, me chamou, eu prego, e já preguei cada bocada aí, você nem imagina, prego mesmo. E aí, irmãos, por que eu prego? Porque eu me relaciono, vai que Deus está lá. Sabe aquela coisa, irmão, aquela palavra mexe comigo, quando Deus fala assim, eu tive sede e você não me deu água, irmão. Mas quando que o senhor pediu água? Quando os meus pediram, você não deu. E eu tenho para mim, irmão, assim, de forma mística mesmo, que Deus, ele usa essas coisas, sabe? Ele se disfarça daquela pessoa que parece na sua história, na sua vida, que você fala, isso aí, depois eu vejo. E às vezes é Deus. E você está chamando e desprezando. Então a gente precisa tomar cuidado. Cuidado para a gente não viabilizar a obra de Deus por uma preocupação nossa. Cuidado para a gente não chamar Deus de diabo e diabo com Deus. E por fim, queridos, a gente precisa tomar cuidado para não confundir sentimentalismo com espiritualidade. Jesus, ele está lá na casa, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A mãe de Jesus chega, tipo, apelou. Foi os parentes, foi os familiares, agora é a mãe, é Maria. Chegou Maria e os seus irmãos. Jesus está lá ensinando, pregando, orando, libertando. Cutuca Jesus lá, Camilo, o mestre, é sua mãe. E normalmente, irmão, quando fala mãe, a gente dá uma parada, né? Quando fala sua mãe está aí, né? A gente tem esse negócio. A gente tem esse sentimentalismo. Minha mãe era dessas, irmão. Eu saía para noitada, minha mãe saía com o carro me caçando na madrugada. Quantas vezes eu escondia atrás de um carro assim para não me ver? Minha mãe tinha o número do orelhão da esquina que eu ficava com a rapaziada. Vocês sabem que é orelhão, não é meninada não. O orelhão tocava lá, a rapaziada atendia. Denis, sua mãe. Eu falei, minha mãe? Sua mãe tá aqui no orelhão. Ela decorou o número do orelhão que eu ficava na esquina, com a turma do Brau. Ela ligava lá e falava assim, vem para casa. Sua mãe tá aí. Minha mãe, coitada, ela é pecadora miserável, eu amo minha mãe, mas ela não é Maria, não é Deus, não é nada dessas coisas que a gente vai jogando pincelada de religiosidade. Mas a mãe de Jesus bate na porta como se fosse uma carteirada, agora ele tem que ouvir. Agora ele vai para casa comer. Jesus fala, minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É aqueles que me obedecem. É aqueles que estão aqui, vocês são minha mãe e meus irmãos. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Para a gente tomar cuidado com sentimentalismo vazio e confundir isso com espiritualidade. Eu, irmão, não fico assim, fulano, você viu o pastor fulano, ficou lá naquela devoção, sei que, irmão, olha, se uma coisa que a rua me ensinou, irmão, a quebrada me ensinou, foi conhecer gente. Não me iludo com isso. Não me iludo com performance. Mas o que eu vejo Deus usar é obediência. É alguém assim, não é espetaculoso, não tem uma performance externa, mas o dia a dia da fé busca viver na justiça de Deus. E aí João, quando vai falar disso, né, nos seus escritos, vai falar assim, quem é o que me ama? Falando de Jesus, né? É aquele que obedece os meus mandamentos. Então Jesus aqui, irmãos, ele não está desprezando a mãe, a sua família, não é isso, mas ele está mostrando que a espiritualidade sadia e verdadeira está acima de qualquer sentimentalismo. E muitas vezes, irmãos, a nossa espiritualidade é mais baseada nas emoções, na questão mais afetiva e familiar. A gente não consegue transcender esse comportamento. E Jesus aqui dá uma lição para nós, irmãos. Ele falou que aquelas pessoas é que são a família dele.
Mas às vezes a gente fica preso nesse sentimentalismo, nesse bairrismo. Como é que chama a palavra quando a gente é dono do negócio e coloca o filho para trabalhar junto? Tem uma palavra que eles falam: nepotismo. A gente é nepotista espiritual. É só o nosso, é a minha família, é os meus, a minha família. Ó, tá tudo certo com o de Deus, mas se na hora que tocar na minha família, aí não, Deus não. A gente perde as estribeiras, a gente perde a capacidade de fazer uma leitura correta da espiritualidade, por causa do sentimento. A gente é ácido e crítico com todos, mas quando chega na nossa casa, a gente não faz a autocrítica, baseia no sentimentalismo, não consegue olhar para dentro do quintal. Jesus fala: meus irmãos, a minha mãe é quem obedece a minha palavra. Eu amo ela, respeito. Dia da Mulher, Internacional da Mulher, provavelmente Jesus ia falar: ô Maria, parabéns, Dia Internacional da Mulher, flor, lembrancinha, tá tudo certo. Mas entre fazer a vontade do Pai e o sentimentalismo humano, eu fico à vontade do Pai. É um cuidado, irmãos, que a gente precisa ter. Principalmente a nossa geração, irmãos. Nossa geração, que é a geração que tem dificuldade com confrontação. Eu fico pensando, se você fosse um parente de Jesus nessa época, com a mentalidade que você tem hoje, na hora você ia mandar chamar lá em segurança para intervir, ia se sentir ofendido. Porque hoje, irmãos, a palavra não pode confrontar. Hoje, às vezes eu vejo a meninada nova, estou falando dos 30 anos, 20 e poucos anos. Eu estou desempregado porque o chefe gritou lá, o chefe falou que eu fiz errado o serviço. Mas nós vamos parar com isso aí, irmão. Pensa bem isso aí. E a culpa, sabe de quem é? É nossa, pai e mãe, que cria filho assim. Que cria filho na base do sentimentalismo, não da obediência à palavra de Deus. Na primeira confrontação espana. A culpa é nossa. Não consegue aceitar uma crítica, um direcionamento. Eu vejo, irmão, como pastor, experiência própria mesmo. Eu como pastor, eu penso às vezes você vai direcionar, aconselhar alguém assim, baseado nas escrituras, não é baseado em mim mesmo, não, nas escrituras. Pessoas assim, tem as pessoas que confrontam, você quer. Tem aqueles que, não, sabe aqueles cachorrinhos de carro que vendia antigamente, eles ficavam assim? Mas na hora do vamos ver, Isaac, nada. Não aceita. Não é só eu, pode ser qualquer pastor, qualquer direcionamento, o professor, a Bíblia, lê o texto, seleciona texto. Porque é uma espiritualidade baseada no sentimento, irmãos. Não na obediência a Deus. Aí sabe o que acontece? É o que o nosso irmão André postou esse dia lá. Fique imaturo. Fique imaturo. Aí sabe o que é o mais triste, Mateus? É você ver os outros avançando e você ficando para trás. Socialmente falando, isso é ruim, irmãos. Quando você vê as pessoas amadurecendo, crescendo, e você ficando para trás. Aqueles discursos assim, você está 20 anos fora da igreja, isso aqui que é, pastor? É que a irmã fulana lá da porta, ela até estava com a camisa da recepção, só que na hora que eu passei por ela, eu não sei o que deu nela, ela não me cumprimentou. Espiritualidade de sentimento. Não que isso aconteceu, as irmãs cumprimentam, muito boas recepcionistas nossas. Mas se for o pastor, então, irmão, e eu vou dizer um negócio para o seu irmão, às vezes eu esqueço, eu falho. E deixa eu confessar um negócio, entre nós não tem visitante hoje. Às vezes eu estou com a cabeça ruim também, irmão. Às vezes eu estou cansado. Às vezes eu estou triste. Às vezes eu estou nervoso. Mas pastor, eu não sei os outros, pastor Alexandre, os outros eu passo. Humano igual todo mundo. Agora imagine se você pauta a sua espiritualidade na minha humanidade, nos sentimentos. Você não serve a Deus mais, irmão. O que Jesus está propondo aqui é um outro nível. Quem que é os meus irmãos da minha família? Quem obedece a palavra. Muda pastor, chega pastor, vai embora pastor não cumprimenta, pastor é seco, pastor é animado, pastor é bravo, pastor é manso, líder desse jeito. Eu não mudo a minha postura de fé, porque eu sigo a palavra de Deus. A minha fé não é pautada em sentimento, em parentesco, em nepotismo religioso. Não. Eu tomo cuidado para não confundir as coisas. Eu creio, irmãos, que esse texto nos observa acerca disso. Alguns cuidados que a gente precisa ter com a nossa caminhada cristã. Se eu e você queremos ir mais fundo, crescer, evoluir na fé, se esse é o nosso desejo, a gente precisa buscar, então, um discernimento espiritual.
Será que eu estou inviabilizando a obra de Deus? Será que eu estou confundindo Deus com diabo e diabo com Deus? Será que eu estou pautando a minha fé num sentimentalismo vazio, barato, emotivo, familiar, ou na obediência à palavra de Deus? Ore a Deus por isso. Busque essa direção do Senhor para a sua vida. Sabe, irmãos, pode passar, a igreja passa, pastor passa, mas a sua espiritualidade precisa avançar. Então, é uma palavra do meu coração, para o seu coração, são cuidados, 3 cuidados que a gente precisa tomar. Eu quero orar por você, por mim, mas eu convido você a orar por si mesmo. Fala, Senhor, onde que eu estou nessa história? Faça igual aos discípulos de Jesus na ceia, quando Jesus anuncia o traidor, eles não ficam falando, será que é fulano? Eles falam, mestre, será que sou eu? Sou eu, mestre. A oração é, Senhor, me ajuda. Será que eu estou sendo pedra de tropeço na vida da igreja? Será que eu estou chamando de diabo aquilo que o Senhor está abençoando? Será que eu estou colocando o meu sentimento em cima da verdade bíblica? Se for o caso, Senhor, me ajuda, me muda, me transforma. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite oramos para que esse texto, esse encontro de Jesus com pessoas e essa chateação que provavelmente Jesus teve ao ser confundido com Satanás, a ser mal interpretado por cuidar de pessoas. Oh Deus, nos ajude através dessa história a pensar sobre a nossa caminhada. Onde nós estamos nessa história? Oh Deus, será que eu como pastor eu tenho atrapalhado a obra do Senhor? Será que eu tenho impedido pessoas de avançarem? Será que a igreja não avança por causa de mim, Senhor? Será que é por causa do meu irmão, da minha irmã? A obra não avança, será por causa dos nossos sentimentos? Será porque a gente é muito mimizento? Oh Senhor, tem misericórdia de nós se for o caso. Nos tire desse estágio infantilizado, imaturo, sem discernimento espiritual, para que a gente consiga enxergar o Senhor na história, por mais que o Senhor não venha vestido da forma que nós estamos acostumados, mas se for o Senhor mesmo, nos dá uma dica que é o Senhor, para que a gente não atrapalhe e a gente some nessa obra, a gente possa somar nessa obra. Ah Senhor, se eu sou um cristão sentimentalista, muito sentimento e pouca Bíblia, muito sentimento e pouca coerência, muito sentimento e pouca obediência, tem misericórdia de mim, Senhor. Calibra a minha vida, acerta a minha vida nessa noite, não deixa eu passar dessa noite sem acertar essas questões. Converta o meu coração. Talvez eu sou ímpio, Senhor, sou religioso, sou membro, sou presbiteriano, mas não sou crente. Conheço as doutrinas, mas não conheço o Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Converta o meu coração no culto, Senhor. Opere a obra da regeneração nessa noite. Porque se sou eleito antes da fundação do mundo, que o Senhor me chame nessa noite por meio da palavra. E abra o meu entendimento. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu compreenda o Senhor, e aonde o Senhor está nesse momento histórico do mundo, em 2026, 8 de março de 2026, aonde o Senhor está, para que eu possa perceber o Senhor e ande com o Senhor. Ah Senhor, me ajuda, Senhor, a sair desse estágio raso, banal, e avançar numa vida mais madura, uma vida cristã mais sólida, menos sentimentalista, e mais obediência, mais coerência com as Escrituras. Eu sei, ó Deus, que eu como pregador e falho não tenho condições de fazer isso na vida de ninguém, nem mesmo na minha, mas o Espírito do Senhor que atua, o mesmo Espírito que atua libertando cativos, como está escrito no texto bíblico, é o mesmo Espírito que atua na igreja, tratando o nosso coração, amadurecendo a nossa fé, a nossa vida. Faz isso em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos, vamos cantar esse louvor, fazendo esse louvor.